Amém? Louvamos o teu nome, Pai, nessa noite. Muito obrigado por tudo que tu tem feito neste lugar. Agradecemos pelas vidas que aqui estão. Agradecemos por tudo que tu tem feito entre nós e através de nós. Nessa noite nós iremos tratar de um tema pontual, de um tema importantíssimo. E pedimos que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre nós como comunidade, como igreja. Queremos que tu nessa noite fale conosco, que o teu Espírito tenha plena liberdade para se comunicar conosco nessa noite. Que a tua palavra encha o nosso coração de esperança nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Abra, por favor, o texto de Filipenses, capítulo 4, verso 6. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 6. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 6. Dependendo da versão que você estiver, você terá duas palavras diferentes aí. Nas versões mais antigas e comum, você vai encontrar o texto: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seu pedido a Deus. Ou você vai encontrar nas versões mais modernas a expressão: não vivam preocupados com coisa alguma. Ao invés disso, orem a Deus pedindo tudo aquilo que precisam e agradeçam-lhe por tudo que Ele já fez. Hoje nós iremos nos comunicar você sobre um tema importante chamado ansiedade. Então nós iremos conversar sobre ansiedade. Eu queria abrir já com você uma questão importante acerca desse tema. As nossas emoções, quando construídos por Deus, as nossas emoções, elas foram criadas, elas foram realizadas. Esse projeto humano que Deus criou, ao nos criar, Ele nos dotou de emoções. As emoções devem ser sentidas. Foi para isso que Deus as projetou. Você deve se alegrar, você deve se entristecer. Tudo dentro do seu limite, tudo dentro do seu equilíbrio. Então, quando Deus nos criou para que estas emoções fossem sentidas e não para dominar a nossa vida, não para nos controlar, não para nos roubar esperança, futuro, não para apagar as nossas energias. Elas foram feitas para nos deixar estáveis. Mas quando elas nos tiram isso, essa estabilidade, quando elas nos roubam isso, você começa a ter os problemas que hoje são qualificados como transtornos. Então você tem transtornos de ansiedade, vários tipos de classificações dentro desse ambiente da emoção. As emoções, elas não podem ser controladas do lado de fora. As emoções não estão somente relacionadas com o lado de fora. Você não as controla, você não tem domínio sobre aquilo que vem do lado de fora para o lado de dentro. Porém, você controla tudo que está do lado de dentro. Então, você tem domínio para controlar tudo o que está do lado de dentro. Então, a nossa vida, Deus nos criou para controlar estas emoções. Deus nos criou para dominar essas emoções e não permitir com que estas emoções nos dominem.
Dentro da nossa vida, esse é um ponto muito importante. Tudo tem que estar sob controle. Porque quando não está mais sob controle, a emoção, ela passa a ser algo tóxico. Ela passa a nos dominar de uma forma negativa. Ela começa a nos destruir emocionalmente quando elas estão dentro de um espectro de transtorno. Então, a emoção ou as emoções, elas precisam ser de alguma forma controladas. Lembre-se que o mais importante não é o que está acontecendo ao seu redor. O mais importante é o que está acontecendo aqui dentro. As reações que você tem àquilo que está ao seu redor. Aquilo que está ao seu derredor. Você não tem controle sobre o que está ao seu redor. Você só tem controle sobre o que está aqui dentro. Você precisa solucionar, você precisa lidar com estas emoções que surgem de dentro do seu coração. Então você já sabe que você não controla o que está do lado de fora. Você não controla a morte, você não controla um acidente, você não controla um grito, você não controla um desemprego, você não controla uma venda que não entra e você precisa fechar um orçamento. Você não controla essas coisas. E essas coisas começam a fazer com que eu e você comece a entrar em um desespero, comece a ter medo de algumas situações. Você vê um ente querido sendo internado e você começa a se preocupar. Será que sai? Será que não sai? Será que pega uma contaminação hospitalar? Será que não pega uma contaminação hospitalar? Será que tem resultado? Será que o protocolo médico vai ajustar alguma coisa? Você começa a se preocupar. Você começa a ver os índices da sua empresa, eles estão descendo, e você fala, será que amanhã é meu dia de corte? Será que eu vou chegar na empresa amanhã e vou ser recolhido para o departamento de pessoal? Será que eu vou conseguir quitar minha casa? Será que eu vou conseguir colocar o alimento necessário na mesa para os meus filhos? Você começa a se preocupar. E às vezes, na maioria das vezes, são situações que você não tem controle. E ao não ter controle, elas começam a criar algo tóxico em você. Em mim, em nós. Nós iremos, talvez daqui a algumas semanas, começar a trabalhar um tema aqui específico com vocês a respeito de redes sociais e várias outras coisas que estão acabando conosco. Estão nos destruindo como família, como ser humano. Então nós iremos começar a trabalhar isso aqui com você, nós iremos começar a direcionar algumas coisas a você, para você entender como isso tudo nos afeta como família, como igreja, como empregador, como empregados, como empreendedores. Tudo isso nos afeta. Não há como escapar. Augusto Cury, já há uns 3, 4, 5 anos atrás, ele já dizia que o mal do século XXI era a ansiedade. E não há um que não tenha, ou não há um que escape disso. Todos nós, de uma forma, como eu disse hoje, de uma forma mais branda ou de uma forma mais dentro de um transtorno crônico, estamos passando por algum desafio que envolve a ansiedade. Mas eu preciso também aqui pontuar um limite. Porque o meu olhar sobre a ansiedade, ele não pode ser exaustivo. E o meu papel não é substituir um psiquiatra ou um psicólogo. Eu sou um pastor. O meu olhar é a partir de uma demanda pastoral, de um ambiente pastoral, preservando o técnico, o licenciado em psicologia e psiquiatria. Assim como eles, nos seus ofícios, não são pastores, quando estão atendendo, quando estão clinicando. Então, cada um tem o seu papel a cumprir. Nós poderemos trabalhar todos
em conjunto para ajudar alguém que está em um processo crônico, em um transtorno de ansiedade. Para a restauração, para uma vida mais equilibrada, para uma vida mais saudável dessa pessoa. Cada um no seu quadrado. Então o que vamos compartilhar com você nessa noite não substitui em nenhum ponto os médicos, os especialistas nessa área. Isso não é um atalho, mas é um abrir caminho para, se você se enquadrar dentro de temas que vamos abordar aqui, procurar um técnico, um pastor, um licenciado dentro desses dois ofícios, ou psicologia ou psiquiatria. Não é vergonha. Nós temos que acabar com esse preconceito, com essa ideia que isso é demônio, que isso é coisa de maluco. Enquanto você vai retardando esse processo, você vai piorar. Enquanto você achar que isso é só a base de jejum e oração, você vai ter um problema. Porque às vezes é preciso uma terapia e às vezes é preciso um remedinho para ajustar as coisas lá dentro de você. Colocar tudo no seu devido lugar. As tuas emoções, as minhas emoções, elas podem estar todas bagunçadas e uma medicação precisa entrar para ajustar tudo. Isso não é coisa de demônio, isso não é diabo, como às vezes a gente escuta falar. Às vezes a pessoa sem nenhum tipo de conhecimento vira para o irmão e fala: olha, isso aí só sai com jejum e oração. Essa tua tristeza é porque tu não está orando. Essa tua tristeza é porque tu não está jejuando. Não, irmão. Às vezes é falta de uma química que você não produz, que não tem nada a ver com o diabo. É biológico, é fisiológico. E só uma medicação vai fazer a ligação para que você tenha ânimo, para que você tenha disposição. Então isso não é nenhuma vergonha. Isso não precisa ter vergonha disso. Então eu começo falando para você como ela funciona. Um mecanismo de ação. Como é que a ansiedade começa a surgir? A ansiedade é uma emoção que ela sempre vai aparecer quando você sente que se aproxima qualquer tipo de ameaça. Não importa qual seja, há uma ameaça, você dá o start. Você fica ansioso, você quer resolver aquela parada. Quando você visualiza o futuro de uma maneira negativa, e em consequência tenta se preparar para enfrentá-lo. Então você olha o futuro, você olha a doença, você olha o desemprego, você olha várias situações. Os desafios de criar um filho no século 21. Os desafios como um empreendedor de manter a sua empresa aberta. Mantendo ela no azul, não no vermelho. É matando o leão a cada dia. É os desafios da internet, dentro do lar. Na educação do filho, da filha. Parece que não são coisas. Você começa a visualizar o futuro. Você começa a olhar o futuro e a ansiedade começa a surgir. E ela surge, quando surge nesse ambiente bom, ela vai te preparar para uma reação. Ela te apresenta, ela vai visualizar o futuro e você começa a analisar o futuro e ela dá o start. Estou aqui. Ela começa a injetar aquela adrenalina para você lidar contra o medo e tá tudo bem. É assim que funciona. Porém, a ansiedade, ela nos permite enfrentar essas pressões externas que se apresentam acompanhada por tremores que temos, que nos preservam frente a uma ameaça perigosa. Então essa é o mecanismo. É assim que ela funciona.
apareceu uma demanda, apareceu um desafio, ela pega esse temor, injeta um tipo de adrenalina para você enfrentar aquilo, para você ir para frente. Então, qual é o primeiro lugar que ela vai se apoderar? A sua mente. O primeiro lugar que a ansiedade vai se apoderar é da sua mente. Ela vai entrar na sua mente e vai começar a gerar, vai dar aquela start. O próximo lance é controlar o teu corpo. Quando ela começa a ficar descontrolada, quando ela começa a ficar tóxica, ela começa a te paralisar. Quando ela começa a entrar no ambiente do descontrole, você não começa mais a avançar. Porque agora o medo que você tem, você começa a alimentá-lo com os medos que você vai criando, que muitas vezes não são reais. São coisas da sua e da minha mente. E ela ali vai agora criando obstáculos em cima de obstáculos. E ela vai se alimentando do seu próprio medo. O que deveria ser uma coisa para te impulsionar diante dos desafios, você começa agora a ficar aprisionado à sua própria ansiedade de vencer, mas com pensamentos que não são reais. É as preocupações que estão fora do seu e do meu controle. Você começa a lutar com as preocupações que não são reais. Você não está desempregado, mas você está tão preocupado com o desemprego que você começa a cair de produção. Você começa a não mais progredir, você começa a não mais render como deveria render. O medo vai te paralisando e você não vai conseguindo produzir. Automaticamente os teus índices, os teus dados começam a cair. Mas você caiu porque você é um péssimo profissional? Não, nada mudou. Mas a sua mente mudou. Você agora está aprisionado aos seus medos e você não consegue mais avançar. Você começa a ficar paralisado. Então é fato que a ansiedade, isso é registro clínico, ela começa ameaçando ou dominando a sua mente. Ao ponto que ela se torna tóxica em um tamanho que começa a causar os transtornos. Assim como a bebida, eu já trabalhei com dependentes químicos um bom tempo, auxiliando em uma casa de recuperação. Assim como a bebida, ela é a porta de entrada para várias outras drogas, a ansiedade ela é a porta de entrada para diversos transtornos. Então você começa com ansiedade, mas ela vai abrindo portas que vão levar você, por exemplo, não é exata, pode acontecer ou não acontecer, porém na maioria das vezes está associado que ela te conduz para o próximo quadro, que é o quadro depressivo. Então você já não lida mais com a mente, a preocupação, a agitação da mente, você já não tem mais controle sobre ela, você já não sabe discernir o que é real do que não é real, você está tão fadigado mentalmente por causa da ansiedade, da mente acelerada, que ela não te traz mais paz, ela não te deixa em paz, tudo é derrota, tudo é difícil, tudo é transtorno, tudo.
aquilo vai crescendo de uma forma que vai parando você. A sequência disso é o isolamento. Você começa a se isolar com seus pensamentos. Porque eles vão te tirando agora a alegria, a paz, o momento de estar com o outro, o momento de curtir a vida com o outro, com os outros, com sua família. Você começa agora a se retrair, a se isolar, porque você está muito preocupado com o seu amanhã. Não tem conversa sadia, não tem brincadeira que te faça sair daquele ambiente mais. Porque você está tão preocupado com o seu amanhã, com o seu futuro, que você não consegue lidar com o seu presente. Você não consegue lidar com as coisas simples da vida. Um almoço em família. Para quem está neste ambiente, é um desafio. Sair de casa é um desafio. Estar com um amigo, com uma irmã, um irmão, é um desafio. Porque a sua mente está tão cheia das tuas preocupações, que muitas vezes não são reais, mas que agora geraram um transtorno tão grande em você, que você se tornou alguém que está paralisado. Você não consegue reagir. Aí ela te carrega, ela te puxa para o ambiente depressivo. É uma tristeza que começa a evoluir. Eu falei que isso pode acontecer ou não, porque também há um quadro depressivo que não tem nada a ver com ansiedade. Ele é desenvolvido por uma falta de química ou por um momento que você passou e entrou naquele quadro depressivo e não conseguiu mais voltar. Se transformou em um transtorno depressivo. Você está dentro daquele ambiente e não consegue mais sair dele. Isso é um ponto. Mas muitas vezes, segundo os dados que são revelados, a ansiedade ela é a porta, que ela abre a porta para a depressão entrar. E como nós estamos falando, hoje a temática é sobre Setembro Amarelo, nós estamos falando sobre a campanha do suicídio. O terceiro quadro é você tirar a própria vida de tanta tristeza dentro de você. Você não consegue mais lidar com os pensamentos. A tristeza está tão profunda que você não tem mais razão, mais desejo de viver. Nada está bom, eu não presto para nada, está tudo errado, não consigo ver nenhuma luz no fim do túnel, meus filhos já estão sendo afetados, minha família já está sendo afetada, a única coisa que eu tenho talvez é aquele segurinho no banco lá, que talvez se eu dar fim na minha vida eu consigo livrá-los. Você começa a ter os pensamentos depressivos, uma angústia incontrolável, ao ponto de desejar tirar a sua própria vida, porque isso vai te causar na sua mente, morrer é melhor do que permanecer vivo na situação em que você está. Você não consegue lidar mais com a sua tristeza, você não consegue lidar mais com os seus pensamentos, e você só vê uma rota de fuga. Eu vou tirar minha vida. Eu tive um amigo, nós conversávamos, brincávamos, e ele perdeu a esposa. E um determinado dia, num sábado, ele estava tomando café com a filha, e ele falou assim: pode fazer o café, filho, vai fazendo o nosso cafezinho, o nosso bolo, daqui um pouco o pai volta. Nós conversávamos, eu, ele, nossos amigos, cara bacana pra caramba, um sábado de tarde. A angústia e o amor dele pela esposa que havia falecido há alguns meses, ele não conseguia superar aquilo. Ele não demonstrava que estava triste.
Ele não deixou transparecer a tristeza. E naquele sábado, ele foi ao ambiente de trabalho dele, quando todo mundo tinha ido embora. Ele armou uma corda e se enforcou. Aí quando acharam os documentos, as cartas, estava tudo lá. Eu não me sinto feliz. Aqui estão todas as contas bancárias. Aqui estão todos os registros bancários. Você faz isso, você faz aquilo, o apartamento você faz isso. Deixou tudo pronto. Mas nunca conseguiu dizer assim: eu estou triste. Ele simplesmente foi lá e... Eu tenho uns 3 amigos conhecidos que tiraram sua própria vida. Eu tenho um outro que por 2 vezes já tentou o suicídio. Por causa do ambiente da tristeza generalizada, gerada por uma ansiedade, por um ambiente de trabalho tóxico, de muita produção, de muita... Tem que apresentar, tem que ser, e de repente o cara espanar. Parece que vira uma chave lá dentro. Estou falando de gente de 20 e poucos anos. Gente de 30 anos. Gente de 50 anos. Quando a ansiedade foge do controle, ela vai abrindo essas portas que vão levando você para lugares que você nunca imaginou que estaria lá. Mas elas começam se apoderando da sua mente, gerando preocupações que não são muitas vezes reais. E às vezes você, não sabemos lidar com isso. Aí precisamos de um terapeuta, para que ele possa nos escutar e falar: aqui tem um gatilho, aqui tem algo que você precisa responder, você precisa resolver, você precisa lidar com essa situação. Eu gosto muito daquela passagem de Esaú e Jacó. Jacó dá um somebody love no pai, toma a bênção do irmão e vai embora. E um dia Deus fala: agora volta. Já te prosperei, tu já tem mulher, tem filho, está tudo encaminhado, agora volta. Mas como é que eu volto? Esaú está lá. Mesmo com a bênção de Deus, existem coisas que a gente não vai escapar, nós teremos que resolver. Mesmo Deus nos abençoando, mesmo Deus nos prosperando, mesmo Deus sendo conosco, há situações que nós vamos ter que encarar e vamos ter que resolver. E lá vai Jacó, agora, manda uma turma, fica no vale, tem um encontro com Deus, Deus muda o seu nome, mas ele tem que se encontrar com Esaú. Ele vai ter que se encontrar com o irmão que um dia ele traiu. Ele vai ter que resolver essa situação. Porque se você não resolve, isso vai te consumindo. Se você não resolve, isso vai te destruindo por dentro. Se você não resolve, isso vai consumindo a tua mente. Isso vai consumindo o teu coração. Aí as raízes de amargura, como diz o texto de Hebreus, vão surgindo. E quando elas começam a surgir, a coisa vai ficando ainda pior. Aí você não tem mais controle de nada. Você já não tem mais controle de situação alguma. Porque agora é raiz de amargura, de tristeza. E a ansiedade está lá, as preocupações estão lá. Como vou resolver isso? Como vou falar aquilo? Está tudo lá. É trabalho, é filho, é marido, é escola, é empregador te ligando. E você já está não sabe o que fazer. Tudo está fugindo do controle, tudo está
bagunçado. Isso está consumindo. Daqui a um pouco você já não quer mais sair daquele ambiente. Daqui a um pouco você quer resolver com a sua própria força. Então tudo começa na sua mente. Mas quando isso começa, quando isso vira um transtorno, alguns sinais eles começam a aparecer. Então você já sabe que começa na mente, e quando está descontrolado, você já tem portas sendo abertas para uma possível depressão e outros transtornos que podem findar em um suicídio. Mas acontece conosco, quando isso acontece conosco, quando passamos daquilo que é equilibrado para um ambiente tóxico, onde nos tornamos pessoas ansiosas, já é um transtorno. Já não é mais aquela coisa equilibrada. Não é mais aquela coisa sadia que um dia Deus nos criou para nós. Agora a ansiedade nos controla e ela agora toma conta do nosso ser. Então o nosso estado é de um estado de pessoas ansiosas. Tudo se torna um problema que vai chegar, talvez, amanhã. Ele não chegou, ele não existe, mas você já está paralisado hoje. Porque você já se tornou uma pessoa ansiosa. Já não é mais aquela ansiedade equilibrada. Ela já dominou sua mente, ela já começou a abrir portas, e agora você está paralisado. Aí ela começa a dar sinais no seu corpo. Lembra o que eu falei? Primeiramente ela domina a sua. Quando ela começa a desenvolver o transtorno, ela começa a atingir o seu corpo. Aí é aquela ideia, o corpo, o que o corpo faz? Fala. Ele está dizendo para você, há um problema dentro de você. Ele começa a somatizar aquilo no seu corpo. Aí sabe aqueles que você acha normal? Né, não é? Aquelas manchas pretas, que você vai dormir à noite com a perna hidratada, clarinha, no outro dia, de onde veio isso? Você não sabe de onde veio. O corpo está falando que alguma coisa aqui dentro não está certa, não está bem. Ele está falando. Gente, eu preciso fazer uma pausa aqui e dizer para você assim, eu tenho muita coisa para falar. Eu não tenho condições de falar tudo que eu tenho que falar. Então amanhã, eu vou jogar lá nos grupos devocional, nos grupos de informações do Palavra de Vida, vou jogar nos grupos o conteúdo que eu tenho aqui para você ler esse conteúdo todo. Tem muita coisa aqui, eu não tenho limite de tempo, mas você vai receber esse conteúdo na íntegra. Eu vou compartilhar tudo que eu tenho aqui com você. Então amanhã, nas redes sociais, lá nos nossos grupos, você vai pegando isso, imprime, lê, faça o que você bem entender, passa para um amigo, comunique-se com outras pessoas, mande isso para frente. Mas eu vou pontuar só algumas coisas, tá bom? A ansiedade crônica ela é tóxica. O problema aparece quando a ansiedade se converte em temor excessivo e irracional. Você já não raciocina bem, ela se tornou algo tão grande em você, que você já não consegue visualizar nada mais que não seja um problema. É tudo um problema. Não, mas vai... Não vai dar. Não tem como. Eu já sei. Não, mas a gente nem foi. Não, mas eu sei que vai dar. Já dominou a mente. Você já não consegue mais fazer as coisas como você fazia antes. E isso vai se tornando uma emoção tóxica. A ansiedade,
nos impede de experimentar posições ou emoções positivas, como alegria, amor, e ela nos bloqueia de viver a nossa vida ao máximo. Então, quando ela vai começando a controlar essas áreas, você vai perdendo a alegria, vai perdendo o amor, e você vai deixando de desfrutar a vida. Aí, como você começa a saber quais são os sinais, os primeiros sinais? Vai marcando aí, se você tem algum aí, ó, faz um checklist aí. Tá bom? Vai fazendo um checklist aí. Se fechar, vem aqui que a gente vai te indicar um bom psicólogo e um bom psiquiatra, tá bom? Se fechar o pacote aqui, medo ao temor, medo do amanhã, aquele medo do futuro, que gera um temor tão grande em você que te paralisa. Insegurança. Você não tem segurança para fazer mais nada. Qualquer proposta para você, vamos arriscar? Vamos para o tudo ou nada? Vamos tentar virar esse jogo? Não. Porque o medo causou a insegurança. O temor te paralisou. Você não quer nem mais arriscar. Está perdido. Arriscando ou não arriscando, está perdido. Porque ela está 2-0 já. Ela está 2 quadradinhos ali, ó. Então, o medo gerou a insegurança de você apostar. Está tudo perdido. Os índices já estão lá embaixo. Aí tem uma oportunidade de você falar assim, vamos por tudo ou nada. Não, de jeito nenhum. Vamos perder o que a gente acha que ainda tem. Aí o teu sócio está falando, não, nós não temos mais nada. Nós só temos que tentar apostar e ver se vai dar certo. Porque o não já está, é questão de dias. É questão de horas, é questão de mês. Vamos para o tudo ou nada. Não posso, não dá. Insegurança. A insegurança vai gerando uma preocupação exagerada. Medo, insegurança, preocupação, apreensão. Você fica apreensivo. O que vai acontecer, meu Deus? Ai, meu Deus. E agora? Meu Jesus. Ai, meu Deus. Vive constantemente apreensivo. Medo, a insegurança, a preocupação com o amanhã, gerando a apreensão sobre o amanhã. Aí você perde, lembra que eu falei para você? Você é um ótimo profissional. Aí você começa a errar o bolo. Você começa a errar a mão. Você começa a chegar atrasado. Você começa a não produzir mais na empresa como produzia. Por quê? Porque você agora tem problema de concentração. Você não consegue mais se concentrar. Você não consegue mais ser objetivo naquilo que você precisa realizar. A ansiedade, ela está tão elevada, o transtorno está tão absurdo dentro de você, que as coisas simples que você fazia, você não consegue fazer mais. O que você fazia num passe de mágica, agora parece que... Meu Deus, será que eu vou conseguir? Não. Você perdeu a concentração, você perdeu o foco, você não consegue mais. Você se sente o quê? Inseguro. Para fazer aquilo que você fazia todos os dias, de olhos fechados, vendado, com as mãos amarradas. O cara falava, gira a máquina. Gira, pode, amarra minha mão aqui, girou, acabou. Não consegue mais. Por quê?
ela vai bloqueando. Você tem uma séria dificuldade de tomar a decisão. Lembra da insegurança? Olha, os dados são esses. Nós temos aqui um caixa para sobreviver 3 meses. Surgiu uma oportunidade de nós fecharmos o negócio, mas nós temos que perder isso. Vamos ter que trabalhar 30 horas por mês, por dia. É pegar lá. Não, mas será que vai dar? Mas, meu Deus, não sei. Não, a gente tem que decidir, temos que assinar o contrato. Eu não consigo. Porque você está tão preso àquela situação, que você não consegue nem tomar uma decisão que pode resolver a tua vida. Que pode, se der certo, mudar o seu ambiente, a sua circunstância. Mas você está tão aprisionado à ansiedade, às emoções que agora são transtornos, os medos que ela foi gerando em você, os transtornos que ela foi gerando em você, ela foi minando área por área, passo a passo. Esse é o 6º. Como é que tu está aí? Ih, Edson, pela tua cara, já fechou os 6? Esse é o 6º ainda. Medo, insegurança, preocupação, apreensão, problema de concentração, dificuldade de decisões. Esse aqui quase ninguém tem, eu tenho certeza. Insônia. Não sei porque essa risadinha não é. Insônia. Ela vai tirando a sua qualidade de sono. Você não consegue mais contar as ovelhinhas. Ovelhinha 1, ovelhinha 2. Não tem, você só está preocupado com os números. Você está preocupado com a prova, você está preocupado com o seu filho. Você pegou uma conversa estranha no WhatsApp do seu filho, da sua filha. Você não sabe como resolver, não sabe como dialogar. Você está perdendo, ele está escapando das tuas mãos. Não tem mais aquele diálogo. Você não consegue mais resolver aquelas coisas com a sua esposa, com o seu esposo. Quando você deita, aquilo tudo está aqui. Aí você deita às 10, de repente faz aqui, já é 6 da manhã, está tudo claro, e você só piscou o olho, mas não dormiu. 8º, você perdeu ou tem aquela sensação que perdeu o controle da vida. Não tenho mais, não sei como sair disso, eu perdi o controle. Presta bem atenção, isso são sensações que a ansiedade está gerando em você. Essa é a fase 1. Ela vai piorando. Ainda estamos na fase 1. Você se torna alguém hiperativo. Começa a fazer, sem nenhum tipo de foco, sem nenhum tipo de objetivo, só para se aliviar. Você começa a fazer. Você não consegue mais ficar parado, porque quando você para, você começa a pensar. Mas se você estiver em constante atividade, você não pensa naquilo. Aí você se cansa. Quando vai deitar, estou aqui, tudo bem? Vim conversar com você sobre aquele problema que você não resolveu. Aí você passa a noite em claro, cansado, sem conseguir dormir, porque você não consegue tomar decisões, é inseguro. Isso tudo é ansiedade. Transtornos de ansiedades sendo gerado em você. Aí você começa a perder o interesse. Você começa a ser bruto, a gesticular de forma grotesca, brusca, irritabilidade.
Você começa a gaguejar. Começa a travar. Não consegue sair a palavra. Transtornos da ansiedade. Você começa a ter tique, coceira, se roer, se coçar e vários outros tiques que você vai desenvolvendo, manias que você vai desenvolvendo, que é um transtorno da própria ansiedade. Ela está gerando no seu corpo tudo isso que eu acabei de falar, e é a fase 1. Quando os sintomas vão avançando e vão ficando mais graves, eu tenho mais 13 para te apresentar. Porque esses que eu falei são o pontapé. Está começando. O teu corpo já está falando. Mas talvez você ou eu não damos a devida atenção. Aí ele começa a mandar sinais mais fortes. Espera aí, ela ainda não entendeu, ele ainda não entendeu. Espera aí, agora eu vou chamar a atenção deles. Eles precisam entender. Aí você começa a ter palpitações. O que está acontecendo? Não sei. Falta de ar. Aconteceu o quê? Começa os transtornos. A pressão arterial. Aí eu estava com um amigo me telefonou, cara, minha esposa está acontecendo isso, ora por ela, porque ela está com a pressão arterial lá no topo. Eu fui ao médico, o médico virou ela de cabeça virou ao avesso e não descobriu nada, não tem nenhuma patologia, nada, tudo ok. Eu falei, leva no psicólogo. Não, ela é boa. Leva no psicólogo, pode levar. É um princípio psicossomático. Ela tem uma pressão que está relacionada, não é problema de pressão de coração. É um problema com ansiedade, um problema traumático que ela passou. Você teve um problema aí com a tua filha um tempo atrás, não teve? Sim, tal. Leva na psicóloga. Até hoje ele fala assim, muito obrigado. Porque aquilo salvou a minha esposa. E escutou e foi. Tem gente que você fala, ela não liga. Ele foi. Aquilo salvou a esposa dele. De crises que ela estava desenvolvendo. Opressão no peito. Falta de ar. Vai anotando aí. Náusea. Sabe? Aquela vontade de... Ai, tô com uma azia, uma queimação aqui. Mas comeu o quê? Nada. Sistema nervoso. A milhão. Gerando suco gástrico sem necessidade. Abrindo uma baita de uma úlcera no teu estômago. No teu esôfago. Por causa da tensão. Você está sobre uma tensão invisível que você não sabe. Mas o teu corpo está dizendo, ei, presta atenção. Tu não comeu um boi, tomou água, está com queimação. Nossa, essa água. Água. Aí vem um refluxo. Você acha que é um problema. Você não associa que é um problema gerado por um transtorno de ansiedade. Você acha que é normal, é porque você comeu uma coxinha a mais. Mas você não percebeu que você está em tensão absoluta, preocupado com alguma coisa relacionada ao teu amanhã. Ao teu depois, ao teu daqui a um mês. Ou a outros problemas que vão gerando
que eu falei? Transtorno. Já é um transtorno. Por que transtorno? Porque está agora transtornando o teu físico, a tua mente. Agora são transtornos que você já não consegue mais sair sozinho. A coisa já deve ter avançado de tal forma que agora você precisa sair e não consegue. Diarreia. Não comeu nada, tá com piriri. Vai fazer a prova amanhã, 24 horas no banheiro hoje. Perdeu o apetite, azia, diarreia, preocupado com a prova, com a entrevista, com o dia do amanhã, ao chegar no emprego, o que vai acontecer? A porta vai estar fechada, vai estar aberta. Com o meu filho, vai passar por uma cirurgia, minha mãe, minha avó. São várias situações. Mas vocês também desenvolvem uma tensão tudo dói. Os teus nervos estão como? Se tu colocar uma pedra e pedir para alguém bater com uma marreta, a pedra quebra. De tão tenso que eu e você estamos. Verdade ou não, Marujo? Dor de cabeça. Tensional. Devido à tensão do corpo, da ansiedade, ela gera a dor de cabeça. Fadiga. Cansaço. Exaustivo. Você não tem ânimo para nada. Já está no ápice. Suor excessivo. Tem aqueles que têm os poros dilatados, mas é aquele suor devido a um momento de estresse que você vai ter que enfrentar. Você parece uma bica. Começa do nada a suar. As mãos começam a suar, o pé começa a suar, a cabeça começa a escorrer. O suor, porque você vai passar por um momento de estresse, momento de... A ansiedade está gerando coisas em você lá que está tudo fora do controle. É só uma entrevista, é só ou uma outra coisa, sei lá. Impotência. Homens, diante lá dos seus dilemas, dos nossos dilemas, a ansiedade pode nos tornar impotentes. Ejaculação precoce. Ambiente masculino aqui. Tudo isso desencadeado por uma mente que foi descontrolada e se transformou em um transtorno. Está comigo? A ansiedade, Charles Spurgeon diz, a ansiedade, ela não esgota o nosso amanhã, as angústias do amanhã. Elas não detonam o nosso amanhã. A ansiedade, ela nos acaba hoje. Ela acaba com o nosso dia hoje. Por causa do amanhã, que nem chegou. Você nem sabe se vai chegar lá. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores que a Inglaterra teve, o mundo cristão teve, lutou com a ansiedade e a depressão profunda. Crente em Jesus Cristo, usado por Deus de uma forma absoluta. Caminhando para o final. Vou dar um spoiler aqui para você se interessar amanhã. Vamos pegar a 25 estratégias
para você lidar com a ansiedade. Não medicamentosa e ainda não dentro do ambiente da terapia. Então há 25 estratégias que você pode tentar resolver, mas se está no ápice, psicólogo, psiquiatra ou corre lá. Não retarda isso. Porque isso vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai piorando. Ela não tem regresso. Abre comigo o texto de Mateus 6, verso 25. Do 25 ao 34, eu acredito que você já deve conhecer esse texto. Por 2 vezes o Senhor Jesus, ele diz nesse texto, Mateus, verso 25 até o 34, por 2 vezes ele vai dizer assim: não estejam ansiosos, não se preocupem. O termo aqui, não se preocupar, dentro desse texto, não esteja literalmente preocupado com o dia de amanhã. Literalmente, não esteja ansioso pelos próximos dias. Quando não se fazia menção desta doença como a principal doença do século 21, lá no primeiro século Jesus já dizia: controle-se. Não pense excessivamente sobre o teu amanhã. Não pense excessivamente, exageradamente como será o teu amanhã. Mantenha-se no controle, mantenha o controle nas tuas mãos, mantenha o controle na tua mente. É isso que Jesus está dizendo. Esse texto ele tá dividido em 2 partes. A primeira parte, do verso 25 ao verso 30, Jesus vai questionar, ou vai orientar os seus discípulos, dizendo: vocês são mais preciosos do que o lírio, do que as aves. Você é mais precioso do que uma planta. Você é mais precioso do que um animal. Você é menor do que esses seres. Então Jesus questiona essas pessoas, dizendo: vocês têm mais valor do que eles. Então do verso 25 ao verso 30, ele revela que Deus cuida da sua criação e também cuida das suas criaturas. Não se preocupem. Você vale mais que essas aves, que não plantam, mas colhem diariamente o seu alimento. Vocês não se vestem tão bem como o lírio do campo, mas vocês são mais importantes do que eles. Jesus orienta, do verso 31 ao verso 34, aos seus discípulos, a confiarem em Deus. Vocês são mais importantes. Portanto, verso 31 diz assim: portanto, não estejam ansiosos, não se preocupem, dizendo: o que vamos comer amanhã? O que vamos beber amanhã? O que vamos vestir amanhã? Jesus diz: estas coisas estão ocupando a mente dos incrédulos, a mente do pagão. Essa coisa que está absorvendo, tirando a paz dessas pessoas. Creia que o meu Pai vai sustentar você. Busca primeiro o reino de Deus. Busque a sua justiça. E todas essas outras coisas lhe serão dadas, acrescentadas. Jesus está dizendo: se preocupe com as coisas do reino de Deus. Se preocupe
com aquilo que Deus quer realizar através da sua vida, Ele vai fazer o restante. Ele vai providenciar o necessário. Ele vai te dar a provisão necessária, o alimento do dia, a vestimenta do dia, a água para se hidratar do dia. Ele vai te dar a condição de você ter isto. As outras coisas que você deseja ganhar, ampliar na sua vida por meio da sua licenciatura, da sua profissão, isso é louvável. Você desejar melhorar, galgar, avançar, é desejável. O que você não pode é se perder nisto. O que você não pode deixar com que isto tome a tua vida. Você não pode deixar com que isso tome o reino de Deus de você. Você não pode deixar com que isso te consuma e não deixe você ver o reino de Deus se expandir. O que Deus está falando, você pode galgar. Você pode avançar, você pode se profissionalizar. Eu vou te dar as condições necessárias. Se você não alcançar esses índices que você deseja, que você quer, eu vou te dar as coisas necessárias. Mas não deixe de buscar o meu reino. Não deixe de buscar a minha justiça. Não deixe de buscar a minha vontade. Porque eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Eu vou sustentar você. Você é mais importante do que essas aves. Você é mais importante do que esses lírios. Você é mais importante. Eu cuido da minha criação. Mas eu cuido de você. Eu cuido de você. Creia em mim. Acredita que eu sustentarei você. Acredita que eu sustentarei você. Finalizo aqui. Tenho muitas coisas para falar, mas finalizo aqui. Era pandemia. Nós dois estávamos desempregados. E de repente, uma pessoa resolveu nos abençoar. Há dias, essa pessoa estava querendo nos abençoar com uma compra. Ela não sabia da nossa situação. E de repente essa pessoa foi no mercado, fez as compras. Eu acho que era a entrada, né, da pandemia, né? Foi aquilo. Era o comecinho da pandemia, onde tudo ia ficar fechadinho. Aí essa pessoa fez uma compra. Foi lá em casa nos levar a compra. Aí nós todos envergonhados, né? Como somos, acanhadinhos. Não precisava, tá? Não precisava. Tudo bem e tal. Deus cuida nos mínimos detalhes. Eles foram embora. Nós começamos a tirar as coisas de dentro da sacola. Tiramos as coisas. De repente, nós avistamos uma assinatura de Deus. Porque dentro daquela sacola veio um sabonete. Ou não. Mas veio o sabonete que a minha esposa usava e nunca havia dito a ninguém. Era o sabonete que ela usava para a pele que fica às vezes áspera. E aquele sabonete é o que hidrata. Foi aquele sabonete que aquela pessoa pegou sem saber naquele mercado. E quando nós abrimos aquela sacola, estava lá, nos mínimos detalhes. Deus faz, Deus cuida. Eu poderia te falar várias outras, do cuidado de Deus. Quando você se preocupa com o reino dEle. Quando você se preocupa em viver para Ele. Quando você fica passando caladinho, sem se preocupar com o amanhã. Não é fácil. Às vezes é muito difícil. Mas você não se pode deixar vencer
pela sua mente. O que Deus está falando é: eu vou providenciar. Não deixe essa ansiedade te consumir. Mas se já avançou, se já está num quadro de transtorno, agora é terapia, um psiquiatra para ajustar um remedinho e você estabilizar e voltar tudo ao normal. Não tenha medo disso. Você entendeu? Eu não tenho como falar, as horas já foram, não posso mais falar nada. Mas amanhã eu distribuo esse conteúdo para você ler. Eu coloquei ainda um acréscimo de umas coisas já dentro de um quadro clínico para você. Fechou lá, filho. Fechou o quadradinho. Posso marcar uma consultinha, doutor? Nós precisamos conversar. Amém? Entendeu? Controle a sua mente. Eu gosto muito de um louvor e de um texto bíblico que fala que você deve relembrar, deve trazer ao seu coração aquilo que te dá esperança. Pense no Deus que pode tudo prover para você. Pense naquele que te dá a esperança de um novo amanhã. Não permita com que a ansiedade roube a tua vida. Não permita com que a ansiedade destrua você. Pense naquilo que vai te dar esperança. Jesus Cristo, Ele é a nossa única esperança. Vamos ficar de pé? Eu comecei falando sobre isso hoje, mas nós entendemos que devemos continuar falando isso posteriormente. Então, assim que eu terminar a série Jesus, ou a igreja que Jesus edifica, nós começaremos uma série abordando vários desses temas. A igreja precisa, nós como sociedade, como igreja, precisamos lidar com isso. Isso é uma realidade aqui dentro e uma realidade lá fora. Mas nessa noite, eu queria que você olhasse para Cristo como tua única fonte de esperança. Senhor Jesus, nós estamos aqui com todas as nossas demandas. Cada um com a sua demanda, com a sua preocupação, com o seu estado de ansiedade, avançado ou não. Mas é fato que nós, de alguma forma, todos nós estamos em um ponto em que a ansiedade nos confronta. Nessa noite eu gostaria de solicitar a Ti que Tu se apresente como Deus da nossa esperança. Que o nosso pensamento seja direcionado a Ti. Que a nossa vida possa desfrutar de Ti, descansar em Ti. Nós fomos chamados para descansar em Ti e não para vivermos uma vida de transtornos emocionais. Então nos ajuda a equilibrar as nossas emoções. Nos ajuda, se precisarmos, com um bom técnico, uma boa pessoa licenciada para cuidar de nós. Que os medicamentos que tivermos que fazer uso não nos traga tantos efeitos colaterais. Mas cuida de nós. Cuida de nós como igreja, como família, como esposo, como filhos, como esposas. Quantos desafios, quantas demandas, empresários, empreendedores, empregadores, funcionários. Guarda os teus filhos, sustenta os teus filhos. Entra com provisão. Vai fazendo as coisas acontecerem. Vai dando sinais.
vai abençoando, vai abrindo porta, vai tirando deles esse peso. Vai tirando deles essa preocupação, os desafios com filhos adolescentes, nesse mundo tão caótico, tão conturbado como está. Dá sabedoria aos pais, dá sabedoria às mães, para que possam cuidar dos seus filhos bem, para que possam orientá-los da maneira correta, diante de um mundo tão caótico e perdido, Pai. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, nos guarda e nos mostra como o Senhor da nossa única esperança. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos vocês e que todos digam, que Deus o abençoe, uma boa semana, vão em paz.